Como diriam os velhos elementos da natureza, hoje eu vou dar duas sem tirar, tá? Vou dar dois conteúdos da disciplina para a gente terminar a matéria do primeiro bimestre, efetivamente, né? E a gente acaba o primeiro bimestre. Se vocês olharem esse material, eu vou botar o material. Eu vou botar ali para vocês, tá? Vou até fazer isso agora. E eu já coloco o material para vocês da aula de hoje, tá? Que são duas aulas. Uma que vai ficar na aula 13, outra na aula 4, e também já vou botar já a lista de exercício para vocês. E essa lista de exercício também já vai ter a validade, né, para o nosso atividade de sala de aula do primeiro bimestre, tá? E essa lista você tem que me retornar ela até o dia 22 de setembro. Então você tem um mês aí para fazer essa bodega. Vinícius, tu chegou a olhar algum do material que eu já coloquei? Ainda não, tô atrasado. Então tá, então é isso que eu te dizer. Vai ter que dar uma... Eu baixei a tabela lá de integrais que o senhor mandou. Tem que dar uma tocadinha porque é muita matéria, gente. Então não fiquem acumulando que essa parte... Eu até acho que depois do... Eu vi que a média aumentou, né, professor? Oi? A média aumentou. Não sei. Não, mas agora a prova oficial é no mínimo 2.500. Ah, isso! Gostei, te lembrar. Porque agora... Mas isso está desde o semestre passado. Isso. Sério? Semestre passado você já não... Como vocês estão com seus calouros no primeiro e no segundo semestre? A partir do terceiro semestre, as disciplinas de vocês, a aprovação em sala de aula tem que ser 2.500 pontos. Sim. No primeiro era 1.500 pontos, agora são duas condicionantes, né? Tá? Eu tô até fazendo as extras lá, que é para ganhar os meus pontinhos lá. É 300 pontos cada uma, né? Isso, exatamente. Estou tentando abrir aqui. Deixa eu entrar pelo Chrome, o Chrome é mais leve. Mas, Bruno, eu tô achando que esse semestre a matéria que vai dar mais trabalho nem é a do senhor, é a da Bruna. Com certeza. Porque resistência dos materiais, tá? Vocês vão ver um pouco de cálculo e um pouco do que vocês estão vendo comigo, tá? Então, vocês vão derivar e vão integrar para poder justamente ver o quê? Ver os pontos de descontinuidade, que é onde tu tem ali as aplicações de força. Se vocês recordarem isso lá no primeiro semestre, quando eu trabalhei com vocês com introdução à engenharia, eu cheguei a comentar este fato com vocês. Eu cheguei a colocar lá que justamente vocês mais tarde iriam ver justamente em cálculo as questões de descontinuidade. Estou colocando o material, tá? Escolha o material. Apareceu uma mensagem assim, ó. You isn't working. Porque eu não tô no trabalho, por isso que eu não posso ligar a câmera? Não sei. Agora eu ligo só um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu acabar de postar aqui o material. Eu já verifico aqui. 3, 4. Deixei o 4 aqui. Tá lá. Vocês vão me desculpar nessa minha correria de hoje. Ô, Vinícius, tu viu que a Bruna passou uma lista de exercício, né? Não. Mano, se eu fosse você, eu via aquela porra, hein? Vai se rachar, hein? Beleza. Vou te mandar no WhatsApp. Obrigado. É que hoje eu comecei o meu mestrado, então tô meio maluco, tá? Ah, ô Fabrício, e aquele projeto de extensão ali? Tem que fazer esse semestre, né? É só 6 meses para fazer. É.
Quem, tava por acaso, fazendo fez isso. semestre passado e reprovou, tem que fazer de novo, porque, na verdade, o projeto de seleção de vocês são nos semestres ímpares, né? Todo semestre ímpar vai ter um. Todo semestre ímpar vai ter um. Mas olha só, é obrigado a gente ser associado a uma empresa ou a um projeto social? Ou a gente pode fazer por conta própria? Porque eu Não tem achei... que fazer nenhum projeto social, senão ele não valida. Não, projeto social ou empresa, né? Que eu vi ali. Isso. Eu estou fazendo na minha empresa enquanto eu estou lá, né? Mas se eu sair da empresa, o que eu faço na minha vida? Por isso que eu faço quanto antes, porque são 60 horas, né? São 40 horas, rapidinho. É, rapidinho, entre aspas. Você tem que fazer segundo algum tema da ODS. Isso. São só 17. Aí eu escolhi o sustentabilidade lá, um negócio assim. Sustentabilidade lá, um negócio assim. Eu não achei simples, não. Não, é porque eu não lembro de cabeça aqui exatamente. O Mas eu que não achei que... simples, não. Porque, assim, a gente sempre tenta o quê? Tem que cumprir um dos 17 requisitos da ONU para o desenvolvimento do planeta. Então, o teu trabalho tem que estar vinculado, né, a um dos 17 objetivos. Tá? Tá, quem avalia esse trabalho? Quem avalia é o tutor, não sou eu. Aí, que bosta. Aí eu botei. Eu escolhi o 17, que é consumo e produção responsável. Aí eu botei consumo e produção responsável na obra Palazzo Grimaldi. Beleza. Entendeu? Que aí eu vou falar, vou fazer palestra para os pedreiros no DDS, falando sobre tipo, não gerar tanto resíduo, tipo, não estragar forma que gera resíduo, e com isso pode gerar um problema ambiental. E a gente acabou de entrar na lista de autoprodutor de resíduos. Entendeu? Aí, tipo, essas coisas. Aí eu vou fazer todo baseado nisso. E aí eu botei 10 semanas para fazer todo o projeto, entendeu? Sim. Deixa eu ver aqui. Agora eu quero ter certeza que essa bosta vai ser aprovada, porque eu não posso reprovar. Tá, então vou tornar tu e o Vinícius como apresentadora. Eu não sei se vocês podem abrir as câmeras se vocês quiserem ou não. Tá? You are present. Tá vendo? Agora funciona. Pô, coisa feia, tá com o cabelo comprido, vai. Vinícius, tu pode fazer de repente a tua lá na Marinha se teu chefe deixar, tá? Óbvio. Pode fazer de alguma coisa de gestão ambiental, pode tranquilo, tá? Depois tu lê com amor e carinho ali o que é o projeto de extensão. Minha câmera tá com problema, Tá? Qualquer coisa, prende o grito que eu te auxilio, tá? Você tá na Marinha, Vinícius? Não. Não tá, na Marinha? Tô, mas tô dentro do carro agora. Ah, tá. Então, gente, vamos lá. Então, dando seguimento que a gente se propôs nesse semestre, né, que é a proposta para vocês. Então, hoje a gente encerra a unidade 2. Então, o primeiro tópico é o cálculo de áreas entre as curvas. Então, como a gente estava discutindo aquela questão da integral em Riemann e a integral definida, né? Então, basicamente, a gente utiliza muito a integral para fazer determinação de áreas, sejam elas áreas de figuras geométricas conhecidas, como de figuras geométricas determinadas por curvas onde são intersecções de diversas poligonais. Então, vamos lá. Então, a gente começamos a entender um pouco sobre integral definida. Fizemos, semana passada, um exemplo de integral definida. Vamos, então, falar um pouco sobre a teoria geral do cálculo, né? Compreender o nosso conceito de função de antiderivada, ou realmente que a integral é a função inversa da derivada.
Então, por isso que a gente pode utilizar, se vocês olharem o formulário que está no material para vocês, a gente consegue justamente verificar isso. Tá? Então, vamos lá. Então, imaginamos ali, ó, que a gente tem que, então, determinar, por exemplo, a área que é abaixo de uma determinada curva. Deixa eu até já, antes de eu fazer qualquer coisa, deixa eu ligar aqui o meu whiteboard. Vou ligar o meu do computador mesmo. O Hugo gostou do whiteboard que eu usei semana passada. Como é que é? Tu gostou do whiteboard semana passada, né? Ah, aquilo ali é maneiro, né? É a Que maneira esse que a negócio gente... aí, White. É isso aqui, ó. Que ele consegue escrever pra gente, a gente não precisa do quadro. Fica bem melhor. Caraca. O negócio tá ficando chique, filho. A Anguera tá evoluindo. Isso aqui é da Anguera? Duvido. Não, isso aqui é uma ferramenta do próprio Windows, tá? Agora falta só comprar aquela mesinha para escrever. Ah, falta realmente comprar uma lousa digital, aí fica legal. Aí eu vou começar a brincar direito. Solicita a Anguera. É barato. Então, olha ali, ó. Então, digamos que a gente tem uma curva, e essa curva ela é dada pela função f de x. Então, aqui, todos os pontos que pertencem ao domínio da minha função, ou seja, aqueles pontos que me fornecem uma imagem válida dentro da minha função, vão estar dentro. Deixa eu mudar aqui a minha caneta. Tá? Então, dada a minha f de x, a minha f de x, eu tendo o domínio, eu vou ter uma imagem. A imagem estando dentro dessa minha área rachurada, eu consigo o quê? Estimular qual é o valor total, ou seja, dessa minha função, ou seja, dessa minha área abaixo da curva. Tá? Então, aqui, ó, eu posso dizer que esta área da minha função, eu estou aqui passando o mouse na frente, vai ser a minha f de x, né? Entre A e B. Como é que fica isso escrevendo matematicamente esse gráfico? Vamos lá. Ó. F de x é igual a e B. Eu vou dizer o seguinte, ó, que a minha área, Vinícius, desliga seu microfone, amigo. que é igual a quem? A y, que é igual a quem? A minha f de x. Opa, desculpa. Vou fazer uma f maiúscula de x. A minha f é maiúscula de x. Que, por sua vez, é igual a quem? A integral de A a B da minha f de x dx. Então, eu conhecendo a minha função f de x, eu faço o somatório, que a integral geralmente é um somatório dos meus infinitésimos de área contíguos dentro da validade da minha função, entre os pontos A e B, me dão o quê? O valor da minha f de x, que é igual ao valor de y, que, por sua vez, é o valor da minha área abaixo da curva. Tá? Vamos voltar lá para o nosso slide. Então, tá. Então, independentemente da minha função, eu tenho sempre essa característica. Então, sempre o somatório da minha função, eu consigo fazer entre o ponto de validade dessa minha função. Tá? Então, a área
entre a curva F e o eixo X, especificamente entre os pontos A e B do eixo X, indicam a área das figuras. Então, no caso, como eu fiz ali no whiteboard para vocês, a minha área A da integral de A a B da função f de x dx. Neste caso aqui, todos os pontos possuem um valor positivo. Tá? No meu segundo caso aqui, todos os pontos também vão possuir um valor positivo. Tá? Por quê? Eu não estou diminuindo uma área de uma ou de outra. Tá? Então, ali, ó, a integral da f de x indicará o fato que a função assume valores negativos, pois resultará ela mesma no valor negativo. Portanto, desejamos calcular a área do gráfico em função de x. Lembrando que as áreas são sempre valores positivos. Então, a gente sabe que esse valor nominal é negativo, mas eu estou quantificando a área aqui, tá? Vamos lá. Neste caso, no terceiro caso aqui, ó, qual seria f de x entre o eixo A e x? Então, eu tenho o quê? Eu tenho uma equação de terceiro grau aqui, né? Então, eu tenho um ponto de máximo, eu tenho um ponto de inflexão e eu tenho um ponto de mínimo. Tá? Então, ali, ó. Então, qual seriam as áreas delimitadas? Então, pela eixo X e o ponto A até o ponto C, que é o ponto de inflexão. Tá? E eu tenho que determinar o quê? Entre o ponto C e o ponto B. Então, isso aqui eu faço uma soma de integrais. Tá? Então, eu vou ter uma área aqui positiva e eu vou ter uma área aqui negativa. E minha área total vai ser a soma das duas áreas. Tá? Então, precisamos sempre saber que ambas estas áreas continuam positivas. Então, vamos ali. Ó. Então, o primeiro passo é encontrar a função solução, ou seja, encontrar o zero. Em casos gerais da função, é o que a gente chama de condição de valor de contorno, tá? Então, a minha função A ali, ó, vai ser a minha f de x, ó, esse primeiro ponto aqui. Então, a minha f de x de quem? De A até C, ó. Menos quem? Menos a minha segunda função. Tá? De C a B. Então, as minhas áreas, eu tenho um total de módulos. Considerar os módulos. Então, no caso, pode ser utilizado a regra seguinte. A integral em função do gráfico que está acima, menos a integral em função do gráfico que está abaixo. Então, parece que a segunda integral tem a função de subtrair da primeira. Então, eu posso somar todas as integrais numa só. Bom, como vocês têm no formulário de vocês. Tá? Onde eu tenho duas integrais ou soma de integrais. Tá? Vamos para o próximo material. A quarta aqui. Vamos lá. Então, vamos. Problemas de valores iniciais. O que é valores? São as condições de contorno, tá, gente? São as condições de contorno. Então, vamos lá. Então, para a gente que trabalha, digamos que uma empresa precisa executar uma pintura em dois tipos de peças. Uma delas tem o formato conforme a função matemática, menos x ao quadrado mais 3, só que a área é limitada no eixo x de 0 a 3. E a outra chapa tem uma área correspondente de menos 0,5x mais 1,5 limitada de 0 a 3. Vamos desenhar isso lá no whiteboard para a gente entender. Então, quais são as condições de contorno? Aqui e aqui. Então, vamos lá.
Vamos limpar esse nosso quadrinho aqui. Então, vamos escrever primeiro aqui que a nossa f de x... Acho que eu vou deixar essa caneta mais fina, tá muito grossa. Mais fácil de desenhar. Então, a minha f de x igual. Olha ali, ó. Menos x ao quadrado mais 3. Então, é menos x ao quadrado mais 3x. E qual é a condição de contorno dela? De 0 a 3. Então, isso quer dizer o quê? Que a minha chapa é válida para o intervalo de 0 a 3. E por que que eu botei colchete fechado? Olha aqui. É maior ou igual a 0 e menor ou igual a 3. Tá? Isso aqui, a gente tem que entender que isso aqui é como se fosse um limite, tá, gente? Então, eu tenho um limite, tá? De 0 à direita. E eu tenho um limite de 3 à esquerda. Na verdade, pela esquerda de 0, eu nunca vou chegar a 0. Eu vou chegar a menos 0,999999. Nunca vai chegar a 0. E à direita de 3, eu nunca vou chegar a 3. Eu vou ter 3,000000001. Então, ele vai tender à direita a 3. E em 3, ele está com essa função válida. Bom? Isso é que eu chamo de salto de descontinuidade. Bom, a função g de x é menos 0,5x mais 1,5. Vamos lá. Então, a minha função g de x é igual a quem? A menos 0... ficou feio pra cacete. Esse g de x não precisa estar entre parênteses não, né? O x. Precisa, eu que me esqueci. Obrigado. Ó. 0,5 x mais... Opa, me esqueci do x. Mais 1,5. Tá? F de x e g de x, ok. O que que nós temos aqui, gente? Vocês conseguem ver que aqui é uma curva? Sim, né? Vocês conseguem ver que aqui é uma reta? Mas esse aí tem um limite também, né? Tem um limite também, vamos lá. O nosso limite é de meio até 3. Então, olha só que legal. Aqui. Então, o nosso limite aqui também é fechado de 0,5 a 3. O que a gente faria? Qual é a concavidade dessa minha parábola aqui? É para cima ou é para baixo? Para cima. Para Positiva. cima. Então, vamos tentar desenhar, vamos fazer umas tabelas de valores para fazer isso graficamente. Depois nós Se vamos fosse fazer isso. menos 0,5 e menos 3 seria para baixo. Isso. Olha só.
Vamos fazer uma tabela de valores. Então aqui eu tenho A gente X. vai usar a tabela de valores de novo, que legal. Eu tenho Y. Aqui eu tenho X. E aqui eu tenho Y. Bom, o que é uma indicação? Essa minha função vai ser válida entre quem? Entre 0 e 3. Tá? E essa minha função vai ser válida entre quem? Entre 0,5 e 3. Então, não adianta eu pegar valores superiores a esses fatores. Tá? Então, porque não vai ter validade na minha análise. Bom, então vamos lá. Vou pegar minha máquina aqui e nós vamos fazer junto. Olha só. Então, quando o x é 0, aqui, o y é 0. Quando o x é 1, aqui, ó, quanto é que é o y? É 2. Eu não entendo essa lógica, professor. Oi? Eu não entendo essa lógica. Eu estou substituindo os valores de x na primeira função. Vou construir graficamente. Tá? Nessa depois... função, x ao quadrado mais 3? Isso, exatamente. Tá? Mas aí, da onde você tirou que 1 é 2? O que é isso? Eu substituir um aqui, ó. Vou substituir um aqui e um aqui. Quanto é que é 1 ao quadrado? 1. Então, vezes menos 1, fica menos 1, correto? Então tá. Caraca, eu achei que era um 4, eu tô viajando, cara. Aquele X ali, o primeiro X, eu fiquei pensando também, entrei em choque aqui. Tá, beleza. Aí 3 vezes 1 é 3. 3. Então, tem menos 1. tá? Então, 1 menos 3. Menos 1 mais 3, 2. Muito bem. Quando o x é igual a 2? 4. Menos 4. Né? Quanto é que vai ser esse aqui? 12. 12 Não. menos 1. Vai ser 6 menos 4. Né? Ó, é 2 ao quadrado menos mais 2 vezes 3. Então, vai dar menos 4 mais 6 é 2 também. Tá? É menos eu não 4 sabia que diminuía um do principal. Achei que era do expoente. Sim, não. Tu tá multiplicando aqui, ó. Aqui. Tá, não, tá. Menos 2 com menos 2, conserva o sinal. Tá, não, tá. Tá. Aqui, ó. Quando eu faço 1 aqui, ó. Quando eu fiz aqui, menos, abre parênteses, 1 ao quadrado. Certo. Mais quem? 3 vezes 1. Então, menos 1 mais 3 dá 2. Tá bom? Perfeito. Vamos pro 2. Vamos lá. 2 vezes 2, 4. Abre mais... parênteses, 2. Fecha. 2 mais 3 vezes 2. Isso. Dá menos 4 mais 6. Mais 6. 2. Dá 2. Tá? Agora 3 ao quadrado é 9. Então aqui vamos ficar agora aqui, ó. De novo. Menos 3 ao quadrado mais 3 vezes quem? 3, né? 3. Tá. Aqui dá menos 9. E aqui vai dar 27. Então vai dar quanto aqui? Vai dar 18. Calma aí. Que 27? 3 vezes 3 não é 27, homem. Ah, perdão. 3 vezes 3 é 9. Vai dar 0. 9. Vocês querem me deixar maluco.
É 9. Desculpa. Cara, que isso? É 9. Então dá 0. O que quer dizer isso aqui? O que quer dizer isso aqui? A concavidade dela é para baixo, né? Então, se eu fosse igualar isso aqui a 0, tá? Para ter meu zero da função, quanto é que seria? Aqui, ó. Como é que eu faço para obter o zero da função? Eu pego aqui, ó. Pego menos x ao quadrado mais 3x igual a 0. Então, vou ficar aqui, ó, menos x ao quadrado igual a menos 3x, ó, pá, pá, tá? Posso botar o quadrado aqui. Ou eu posso fazer isso aqui, gente, olha que bonitinho. Eu tenho que ter duas raízes, né? Uma equação de segundo grau tem duas raízes. Eu posso fazer isso aqui, ó. Olha só que legal. Vocês Mas vão por que você enlouquecer. mudou o sinal se você mudou ele de lugar? Oi? Por que você mudou o sinal se você não mudou ele de lugar? Mudei, passei para o outro lado. Vou te mostrar uma coisa aqui, ó. Olha o que eu posso fazer. Eu posso tirar, olha aqui, ó. O x. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu posso tirar o x para fora. Colocar o x em evidência, né? Menos x mais 3 igual a 0. Aí eu tenho que meu primeiro zero é x igual a 0. E eu posso dizer que menos x é igual a menos 3. Passei por lá da igualdade. Estou parecendo 5 isso aqui. Ó, passei o 3 para o outro lado da igualdade e troquei o sinal. Então, x é igual a 3. Então, por isso que aqui deu 0. Sabe, eu não entendi não, viu? O que você fez aí não. Aqui, ó. Quando eu coloquei, tá, esse x em evidência, se é uma equação de segundo grau, eu tenho que ter dois zeros da função, ok? São Certo. dois valores que me zeram a função. O primeiro deles é 0. Se eu botar 0 aqui, ó, vai me zerar tudo. Tá? E o segundo Caralho, valor... fez muito sentido Oi? agora, Fabrício. Que isso, cara? Fez muito sentido agora. Tá, eu ainda não entendi, vai. Puta merda. A equação de segundo grau, Einstein, os zeros da função. Quando a gente chama que são os zeros da função, são os valores aonde a função tem o valor de 0. Certo. Então, se eu disser que a minha f de x aqui é igual a 0, ó, foi o que eu fiz aqui, ó. Eu vou achar os dois zeros dela. É o que a gente fazia na equação de segundo grau. Tá? Então, vou lá. Se menos x ao quadrado mais 3x igual a 0, se eu colocar o x em evidência, ó, esse termo aqui tem que ser igual à igualdade. Ó. Então, o x é igual a 0. Ó, então, vamos chamar isso de quem? O meu... Aí você multiplica x pelo menos x mais x'. pelo 3 Ó, esse ainda. é meu x'. O meu x, duas linhas, tá? Opa, tá feio isso aqui. Ó, o meu x, duas linhas, vai ser menos x, duas linhas, mais 3 igual a 0. Tá? Passo esse 3 para o outro lado da igualdade. Então, menos x, duas linhas, tá? Menos 3. Igual a menos 3. Então, x, duas linhas, é igual a 3. Estes são os dois zeros da função. Tá bom? Tá, Entenderam? por que ficou positivo depois? Não entendi. Porque tu vai multiplicar os dois lados da igualdade por menos 1. Entendi.
Porque ele quis. Não, não é que eu quis, não. Tudo tem a sua razão na matemática. Tá? Então, vou ficar com esses pontos aqui, vocês já entenderam. Vamos agora para a outra equação. Então, guardem esses valores da função, que são lá os valores dos vértices. Bom, ou seja, é a validade da minha função. Como é que eu determino aqui o valor do vértice dessa minha equação? Se eu quisesse saber. Usando o cálculo 1. Eu derivo essa função aqui e eu igualo a zero. Aí eu tenho o meu valor do meu ponto de inflexão. Olha lá. Se eu pegar aqui, ó, dx de quem? Daqui, ó. De menos x ao quadrado mais 3x igual a zero. Ó. Qual é a derivada disso aqui? Ser menos Q. Como é que eu derivo? O expoente vem para frente, vai ficar 2 vezes x na 1. Não é isso? Que é 2 vezes x. Isso aí. Tá, e aqui? Qual é a derivada? Mais 3. Isso aqui, então, né? É. Isso aí. Igual a zero. O 3 é igual a 0. Isso. Então, vai ficar menos 2. Como é? 3x ou é só 3? É 3, porque o x... A constante vai para fora, né? Ah, a constante zero. Então é 0, ué. Não, a constante não zero, é 3x. Ah, tá. Tá? Então, olha lá, ó. A constante é sempre igual a 0, não é isso? Isso. Então, eu vou ficar com 2x igual a quem? A menos 3x. Então, x é igual a quem? Olha lá, ó. Os dois lados da igualdade são negativos, então vou usar positivo. Então, 2/3. Dividido por 2. 1,5. Então, eu sei que o meu vértice está a 1,5. Tá? E ela está para baixo. Tá? Isso aí. Ó. Tá? Beleza. Então, já sabemos. Oi? Falei nada, não. Ah. Mas deixa eu copiar isso aí. É d sobre dx, é isso mesmo? Isso. Pode ir falando, professor. Como silêncio. Tá? Bem, então esse é um ponto de flexão lá em cima. Vamos montar para a segunda curva. Olha lá. Então, quando o x aqui é igual a 0,5. Então, 0,5 menos 0,5, vamos lá, ó. Então, 0,5 vezes 0,5, ou seja, eu vou pegar aqui, ó, 0,5. Ó, que é a validade do meu ponto aqui. Então, vamos ficar com menos o quê? 0,5 vezes... Só uma coisa. Aqui no final, 3 dividido para 2 é 1,5, não é meio. Então, desculpa. Perdão. Graças. E aqui mais 1,5. Bom, quanto é que é 0,5 vezes 0,5? Menos 0,25. Isso. Mais 1,5. Isso vai dar 1,25. Então aqui é 1,25. Tá? Vou apagar aqui.
Bom, quando x for igual a 0, quanto é que é o valor de y? Quanto é que é o valor de y quando x é igual a 0? É 1,5, cara. É 1,5. Tá? Quando x for 1. Quando x for 1. Não, 1. É 1. Tá? Tudo bem. Então, com esses pontos, já consigo construir a curva. E aí nós vamos desenhar a nossa curva que nós vamos integrar para vocês entenderem como é que funciona a integração. Tá? Então, olha só. Deixa eu apagar aqui. Gente. Vou pegar isso aqui. Gente, vocês não estão doidos, não? Oi? Vocês não estão doidos, não? Não. Porque olha só. Uma vez 0,5. Tá. Vai ser negativo? Beleza. Mais 1,5. Menos 0,5 mais 1,5. Não. Diminui e fica o sinal do maior. Você tá certo, arrasou. Isso aí. Tá, então, olha aqui, ó. Vou puxar para o lado um pouquinho aqui, tá? Então, imaginem o seguinte. Vamos construir nosso gráfico aqui. Vou construir com um azulzinho aqui, que é para ficar bonito. Então, aqui é o eixo Y. E aqui o eixo X. Tá? Fabrício, a curva se faz depois que coloca os pontos, tá? Não, mas eu estou fazendo só. Ah, debochado. Engraçadinho. Engraçadinho. Então, vamos lá. Então, 0. Então, 0. Ó, 1 e 2. Então, vou botar aqui, ó. Aqui é 1. Aqui vai ser 2. Depois lá, ó. Quando for 2. Vai ser 2 aqui. Quando é 3. 0. Tá? Então, olha só. Quando ele é 1,5, tá? Ou seja, aqui, ó, ela faz a inflexão. Tá? Então, aqui em 1,5, ela vai estar aqui, ó. Mais ou menos. Tá? Porque se eu traçar esse ponto aqui, ó. Isso aqui com uma outra cor. Gente, que gráfico doido é esse aí, hein? Viva a engenharia. Você tá botando do 2 a meio, é isso? O gráfico vai ser mais ou menos isso aqui, tá? Eu não consigo fazer exatamente certinho, tá? Tá, eu O só outro quero. gráfico, tá? Vamos fazer com uma outra caneta. Vermelha. Tá? Então, essa reta é
Ascendente ou descendente? A que tá feita? E a gente vai fazer agora. Essa aqui. Ela é descendente por causa do menos, olha lá. Ó. Ela é descendente. Tá? Tudo bem. Vamos lá. Então, quando primeiro ponto é meio, tá? Ele vai ser 1,25. Então, quando x for meio, ou seja, quando x estiver aqui, ó, o y vai estar em 1,25. Vai estar mais ou menos aqui. Tá? Quando x é zero, então vai estar em 1,5. Quando x for 1, era para ter começado com 0, 0 é aqui, aqui, aí está aqui em cima. Tá? Aqui em cima. Acho que aqui. Aqui, e quando ele é 1, vai ser 1. Essa reta vai estar aqui, ó. Tá? Tudo bem. Então, olha só. Então, se eu tenho duas integrais, olha só que legal. Eu vou pegar este meu valor aqui. Deixa eu pegar aqui. E ver isso aqui. Então, imaginem essa curva aqui, ó. Essa curva rachurada aqui. Que, na verdade, é a curva abaixo da minha parábola. Tá? E eu tenho essa minha outra curva aqui também, ó. E a minha curva abaixo da minha reta. Então, você consegue entender que a minha área a ser pintada, olha só que legal. A minha área a ser pintada é o quê? Então, a minha área vai ser quem? A integral da minha... Ah, aqui que eu fiz aqui. Fabrício, você tem certeza que esse gráfico está certo? Sim. Olha lá, ó. A integral da minha Porque, ó, f de x pra mim não tá batendo não, filho. dx menos a minha integral da minha g de x dx. Ou mais, né? Quero chamar a soma. Por que não está batendo? Porque, olha só, 1 de x deveria estar uma reta do 1 de x para o 2 de y. Depois do 2 de x para o 2 de y. Como 2, eu não Depois fiz. do 3 de x para o 0 de y. Só um pouquinho. Deixa Deixa eu aumentar só o volume aqui. Deixa eu parar de compartilhar que eu vou aumentar o volume. E vou tirar meu pano de fundo só um pouquinho. Agora o Hugo vai entender. Eu acho que ele não tá entendendo porque o desenho é foda de fazer pelo computador. Ah, efeitos está aqui. Sem efeito. Vou até apagar o que eu fiz aqui para a gente fazer junto. Deixa eu apagar os quadros. E aí, Hugo, quando é que tu vai vir visitar a gente? Nossa, eu queria mesmo. Passar uma semaninha aí, pelo menos. Pra gente fazer Vou dormir na tua casa, Vinícius. afirmativo. O problema é que você só vive na Marinha agora? É nada, pô. Eu dou 4 por 1. Eu dou um serviço, folgo 4 dias. Você tá dando muito, hein? Aí eu tô tudo, né? Ai, como é engraçadinho. É 4 como é contra 1, bonito. filho. Isso aí é sinistro. Não, jamais dá, cara. Só empresta. Vai que não devolva depois.
Corre. Bastante corzinha para entender. Então, vocês estão conseguindo enxergar? Estamos. Então, a minha f de x, ó. Ah, não, vou fazer com preto e azul. Só as. Então, olha lá. Então, a minha f de x é igual a quem, ó? Menos x ao quadrado mais 3x. Aqui Sim. vocês entenderam? Sim. Então tá. Eu tenho os pontos lá, ó. 0 igual a 0. 1 a 2. E 2. 2 a 2. 2. E 2. 3 a 0. 3 é 0. Beleza. A minha g de x. 0,5 a 1,25. 0,5x mais 1,5. Então, x e y. Então, vamos começar o quê? De 0. Quando x é 0, quanto é que é o y? É 1,5. Quando x é 0,5, 1,25. 1,25. Quando x é 1, é 1. É 1. Vamos traçar essa criança. Traçar criança não dá certo, não. Traçar a criança não é politicamente correto. Vamos traçar primeiro f de x, então, agora. X, y. Então, a f de x. Os pontos. 0 com 0 é bem no meio. 0, deu aqui o ponto. Aí, o 1 ponto com 2. que vai estar aqui. O 1 y com é 2. 2. Tá? Beleza. Vai estar aqui. Depois é 2 com 2. Depois, quando o y for 2. O x é 2 também. É aí que eu tava achando também. estranho, entendeu? Aqui. Quando o y for 3, Aí é 0. é 0. E o nosso ponto de inflexão que nós fizemos lá, ó. Quando o x é 1,5, tá? Ele inverte. Então, quando o x for 1,5, é o ponto de inflexão. Quanto é que é o valor de x aqui se for 1,5? Então, olha lá, ó. Isso a gente não chegou a fazer. Então, 1,5 ao quadrado igual mais 3 vezes 1,5. Quanto é que está 1,5 ao quadrado? Dá menos 2,25 mais 3 vezes 1,25 dá 4,5. 4,5. Então, isso aqui vai dar... Calma que agora o senhor foi muito rápido. Da onde o senhor tirou esse 1,5? Ué, nós fizemos a inflexão lá, lembra? Hã? A gente vê. Aqui tem a inflexão dele, ó. Ah, quando a gente descobriu aquele 1,5, Isso. entendi. Então, em 1,5 aqui, ó. Quando for vai ser 2,25 aqui, ó. Então, essa parábola é aqui, ó. Tá, em 1,5 vai ser 2,25. Entendi. Essa é a parábola. Tá? Então, essa é a primeira curva. Delimitada acima do eixo X. Entre quem? Entre 0 e 3. Perfeito. Bem. Bom. A segunda. Então, o primeiro ponto é 0. Quando o X é 0, o 1,5 aqui. Então, vai estar Ele aqui. só não tinha que estar passando por cima, né? Oi? Calma. Vamos traçamos então. Então, quando o X é 0, o Y é 1,5. Mas por que essa parábola tá pegando depois? Não era para estar pegando depois. Não está pegando depois.
A parábola em x ela é 1, 2, 0, 1, 2. O último ponto é o 2. Não, é o 3. O 3 é 0 na volta. Eita porra, é verdade. Tá? Agora faz sentido. Bom, meio vai ser 1,25. Então, quando for meio aqui, ó. Meio. Vai ser 1,25. Quando for 1, ela vai ser 1. Vai fechar aqui, ó. Então, ela vai estar aqui. Então, olha aqui, ó. Essa é a outra área. Por quê? Porque ela é válida. Olha lá, ó. De meio. De menos. Aqui, ó. Menos 0,5. A 3. É 3? Não, é. Quanto é que é a validade? A3. Ó. Ela é de meio. Ela só de meio, né? Ela é de meio a 3. A validade dela. Então ela vai estar válida daqui. Ó. Nem de zero ela vai estar válida, tá? Ela vai estar válida daqui aqui, ó. Entendeu? É 3. Então ela vai ter essa validade aqui, ó. Entendeu? Onde está rachurado assim é a validade dela, no caso. É a validade dela. Então tem aqui e nós temos aqui. Então, olha só. Como é que fica a integração desta minha área? Com a minha área. Cacetada. Ó, vou só apagar aqui, tá? Para não ter mais necessidade dos pontos. Depois poder enxergar. Então, a minha área vai ser igual a integral da minha f de x dx mais a integral da minha g de x dx. Tá. Vamos agora, aqui está indefinida, mas vamos definir ela. Tá? Então, a minha área vai ser igual aqui, ó. A integral de quanto? Qual é a validade de 0 a 3? Validade de 0 a 3 de quê? De menos x ao quadrado mais 3x dx. Mais quem? A integral de quem, ó? De 0,5 a 3. De quem? De menos 0,5x mais 1,5 dx. Vou apagar o gráfico aqui, tá? Tá bom, pode apagar. Então, como é que a gente vai fazer isso aí, ó? Nós vamos separar essas integrais, tá? Então, a área aqui vai ser quem, ó? Da integral de 0 a 3. De quem, ó? Vou puxar o sinalzinho de x menos para fora. X ao quadrado dx mais a integral de 0 a 3 de quem? Ó, vou puxar o 3 para fora. Dx mais quem? A integral de quem, ó? De 0,5. Vou puxar esse aqui para fora. Menos 0,5 x dx mais quem, olha lá, ó, a integral de 0,5 a 3 de quem? Vou puxar 1,5 para fora. dx. Seguindo. Vamos ficar de quem, ó? A integral de menos quem? Quanto é que é a integral de x ao quadrado? A integral de 1 na n. Então, 1n é 2. Eu vou ficar com quem, ó? X 3 sobre 3 de quem? De 0 Tem que ir a mais 3. devagar, filho. Oi?
Tem que ir mais devagar. Aqui, ó. Quanto é que é essa integral? Integral Tá, agora eu entendi da só N a fórmula. de U. Tá lá no formulário de vocês. Tá, é aquelas fórmulas já moldadas, só. Isso! A integral, ó, dividido na N vai ser igual a 1 da N mais 1 sobre N mais 1. Ó, o N é 2, 3 sobre 3. Tá. O limite inferior e superior. Agora, depois eu destrincho isso aqui. Para o segundo. Mais 3, que é a constante. Qual é a integral? A integral de x dx também é 1 na n. Só que vai ficar agora x ao quadrado. Ó. Então, x ao quadrado sobre 2. Porque aqui o n é 1. Vai passar para n2. De quanto? De 0 a 3. Tá? Então, a primeira integral está feita. Vamos para a segunda. Menos 0,5 de quem? Ó? Também é 1 na n. Também é 1, que vai ficar 2. Então, vai ficar o quê? Ó? X ao quadrado sobre 2, o limite quando? De 0,5 a 3. Mais quem? Mais 1,5. Quanto é que a integral de dx? É o próprio x. Tá? Então, vezes x dos limites de meio a 3. Agora nós vamos fazer essas sominhas aí. Que coisa linda. Olha lá, ó. Então, a minha área aqui, ó, vai ser igual a quem, ó? Eu vou puxar para fora 1/3, tá? Então, menos 1/3. De quem? Ó. Então, x toma o valor de 3. Então, vai ficar 3 ao quadrado, ao cubo, menos quem? Menos 0. Porque 0 ao cubo. Quanto é que é 0 ao cubo? É 0. Isso aqui vai dar quanto? 0. Mais, vou tirar o 2 para fora. O 2, 3 meios. De quem? Ó. De x. Ó. 3 ao quadrado. Menos quem? Ó. 0 ao quadrado. Isso aqui Quando você bota esse 2 para fora, esse 2 do expoente, ele vem dividindo, é isso? É que tá. Como divide, eu tô. Para evitar de fazer conta com fração aqui dentro. Estou jogando para fora. Como ele vai dividir? Como ele vai ficar dividindo o primeiro e o segundo termo, eu tiro para fora. Mas e o 3 que já está aí do lado de fora? Mais 3. Sim, ele vai ficar embaixo, vai ficar 3 meios. Ah, tá. Tá? Ó, mesma coisa aqui, ó. Então, menos 0,5 sobre 2. Você tirou o expoente do x. Isso. Então, olha lá, ó. E esse 3 aí que está fora do colchete, faz o que com ele? Oi? E? Não, o que está em cima, professor. Sim. Era daqui, ó. Não, ó, porque tá assim, tá entre colchetes, certo? Aí tem 2 ao quadrado sobre 2, só que fora do colchete está elevado a 3. E esse Sim. 3? Não, esse Pois 3, porque ele não estava no limite da integração. Ele está multiplicando o resultado da integração. Beleza, mas eu estou falando do elevado fora do colchete. Aqui? Isso. Aqui a gente está fazendo aqui, ó. Que é o limite. Esse 3 está aqui, ó. Entendi, tá bom. Tá? Tá. Vamos lá. Então, meio, o que, Leonardo? Então, é 3 ao quadrado, menos quem? Ó, menos 0,5 quadrado. Tá? Perfeito. Mais quem aqui, ó? Mais 1,5. 3 menos 0,5.
Bom. 3 ao quadrado, quanto é que é? 9. 9. Não. 27. Que 27? 3 vezes 3 é 9. Vezes 3. É 3 ao cubo, desculpa. Ah, tá. Você falou 3 ao quadrado. Desculpa, 3 ao cubo. 3 ao cubo. É 27. Tá. Dividido por 1/3. Porra. Sem calculadora aqui. Na verdade, assim, né? 3 ao cubo não é isso, né? 3 elevado a 3 é igual a 27 dividido por 3. Dá 9. Só que eu tenho sinal negativo aqui, ó. Então é menos 9. Tá? Tá. Aqui, ó. 3 ao quadrado, 9. Então, 9 vezes 3 dividido por 2. 1,5. Oi? 1,5. Não é 1,5. 3 dividido para 2 é 1,5. 3 ao quadrado dá 9. Beleza. 9 dividido para 2, 4,5. Multiplica por 3. 27. 27. Hã? 27. Dividido por 2. 13,5. Aí me quebrou, né? Porra, aí é demais pro meu raciocínio. Não, foi longe pra cacete. Olha aqui, ó. Agora aqui, dá 9. Tá? Só que eu vou fazer um artifício aqui, ó. Olha que bonitinho. Isso aqui é um 4, tá? Porque isso aqui, meio é isso aqui. Tá? Então, eu vou fazer essa soma primeiro. Então, aqui dá 9. E aqui dá quanto? Dá 0,25. Tá? Então, isso aqui vai dar 9 menos 0,25. Dá 8,75. Então, 8,75 dividido por 4 dá menos quem? 2,19. Mais lá, ó. Então, aqui é 3 menos 0,5. 2,5. 2,5 vezes 1,5 dá 13,75. Então, somando essas nossas criaturas aqui, então, menos 9 mais 13,5 menos 2,19 mais 3,75, nós temos um total de a área é igual a 6,06 uma unidade de área. Que pica! Ô, Fabrício, tira uma foto desse quadro e manda pra gente no WhatsApp. Tira. Obrigado. A gente tem que sentar a bundinha na cadeira e fazer exercício. Que é muita álgebra, é muito cálculo. Mas eu tô estudando, viu, Fabrício? Oi? Tô tentando pra... Eu até na minha hora de almoço eu fico estudando. Eu tô tentando. Bom. Olha aqui, vou tirar uma foto e vou mandar já. Fala, ô, Vinícius. Falei bom só. Vê se tá nítido. Tá show. Tá bom. Ah? Show de bola. Tá. Oi? Tá show de bola. Tá, gurizada. Então, por hoje é só. Tá? Leia bem a lista que eu mandei ali. Se quiser que eu coloque mais uma extra além dessa. Você mandou lista onde? Tá na pós-aula da aula 4. Tá. Tá? Que foi que nós encerramos agora. Tá? Caraca, já é a quarta aula, Já cara. é a 4. É que, na verdade, assim, essa disciplina está no modo como se fosse 16 encontros, tá? Então, como encontro 13, encontro 4, a teoria é muito pequena, eu resolvi pegar e fazer a maior parte da aula 4 só de exercício com esse exercício pequenininho aqui.
Tá. Tá? Eu tentei fazer ali a unidade 1 e eu só acertei uma questão. Aí, ó. Normal. Tá bom, gente? Tá bom, valeu, Valeu, professor. Fabrício. Um abraço. Abraço. Boa Até noite. logo.